começa agora na TV Câmara Fortaleza, mais um programa É Direito, e em pauta essa semana a gente vai para o segmento do turismo. Isso porque recentemente foi sancionado pelo presidente do país a nova Lei Geral do Turismo. Nós tínhamos uma lei anterior, que é a lei de número 11.771 do ano de 2008, e agora recentemente essa nova lei que se encontra com a numeração 14.978 de 2024, ela traz novidades. E quem vai falar para a gente sobre essas novidades e sobre todo esse segmento do turismo, principalmente aqui no nosso estado do Ceará, como também na nossa capital, é a Márcia Pinheiro, a nossa convidada de hoje, ela que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens aqui do estado do Ceará. Márcia, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar do programa Direito conosco. Obrigado você, Karine, por nos convidar. Prazer recebê-la. Márcia, quando a gente fala de novidade, né? O que é que a gente pode pontuar? Porque novidades são muitas. Essa atualização dessa Lei Geral do Turismo, ela vai trazer bastante benefícios, né, em diversos segmentos. São tantas as informações, podemos assim dizer, que algumas, e como a lei está bem recente, essa sanção dela aqui no país, mas a gente pode tratar de algumas que a gente traz como impacto de novidade dentro, né? Que novas regras são essas para essa legislação? Então, realmente a lei ela abrange todo o setor produtivo do turismo, né? Desde a aviação até as agências de viagens, os guias, a hotelaria, restaurantes, toda a cadeia produtiva do turismo, né? Então, realmente é uma lei que atualiza o mercado profissional também, em função da capacitação e das novas mudanças, né? De pessoas que hoje são MEIs, são autônomos. Então, realmente isso agregou tudo isso para legalizar e atualizar ao momento atual, né? Realmente, produtivamente, para a economia, é muito positivo. Teve mudanças trazendo para a área das agências de viagem, que realmente é o que eu mais domina. Né? Foi positivo a questão de desburocratizar toda essa coisa de você ter uma agência, você ser profissional de agências de viagem, porque hoje, com aquela coisa do home office, tem muita gente que é MEI, tem gente que... Mas pode o quê? Todo mundo ter Como nós somos prestadores de serviços, né? Na verdade, a gente vende serviços de terceiros, né? A gente vende hotelaria, a gente vende aviação, a gente vende serviços, tanto fora... Lazer, né? Lazer de modo geral, né? Isso. Então, isso, trazendo para esse lado, nós podemos hoje ter, assim, oficializado realmente a nossa prestação de serviço, a cobrança da nossa prestação de serviço, a manutenção dessa cobrança em caso de cancelamento e reembolso do serviço da companhia aérea ou da desistência da viagem, por algum motivo, né? E também para o turismo em termos de serviços de guiamento, né? Os guias de viagens, hoje eles podem também, a maioria de forma autônoma, eles também podem fazer o serviço de motorizado, né? Porque antes, lá fora existem muito isso, né? O guia é guia e motorista. Aqui Entendi. Não, aqui tem que ser o guia e o motorista e separado, o motorista. né? Então, se o carro for um carro, como é que eu posso falar? Oficializado junto aos órgãos de turismo, né? Ele pode fazer esse serviço, né? Então, isso facilitou essa questão do trabalho, né? Por exemplo, a gente a nível de interiorização, a gente tem o turismo rural, a gente tem o turismo religioso, a gente tem... Então, isso é muito fora da nossa capital, por exemplo, né? Até os turismo de lazer, de litorâneo, né? Então, assim, o que é que facilitou? A gente pode capacitar e essas pessoas, né? O produtor rural, onde tem plantação de café, a gente tem roteiros aqui. Eu estou trazendo mais para o... Sim, eu inclusive ia pedir para você dar exemplos, né? Para quem ainda não conhece essa parte eu estou trazendo, do turismo inclusive, rural. assim, no Brasil a gente tem inúmeros, né? Principalmente
sul, né? No sul, né? Inclusive também na área centro-oeste ali, mas trazendo para a realidade do nosso estado, né? A gente tem aqui algumas rotas, né? A Rota do Cariri, a Rota do Café na Serra de Guaramiranga, a gente tem a Rota da Ibiapaba também, então tudo ali está começando a ser explorado e ganhar força, né? Então é onde tem o crescimento, né, econômico. E essas pessoas, né, aquela pessoa que cultiva o café, ela está sendo capacitada para que a gente ele possa dar uma informação. O cultivo de vinho que a gente tem aqui, pouco, mas tem, né? O da cachaça na Rota da Ibiapaba. Né? Então, todas essas pessoas, que é o que a gente chama do produtor rural, de modo geral, eles estão sendo capacitados, eles estão sendo inseridos, né, na economia produtiva do turismo. E isso através dessa questão da formalização do MEI, que veio ajudar muita gente, né? Exatamente. A gente pode dizer que isso alavancou pós-pandemia? Sim, sem dúvida. Até porque a gente sempre fala daquela demanda reprimida lá das viagens, né? E acabou que, principalmente para o turismo nacional, né, e o turismo local, quem pôde fazer viagens terrestres com seu próprio carro, né? Então, e também quando fechou as fronteiras, então a gente trabalhou muito o turismo interno, o turismo nacional. Então, realmente isso alavancou de alguma forma após o pós-pandemia para esse turismo rural, turismo interno. Eu tinha essa curiosidade assim, saber, porque muita gente, né, quando pensa em viajar, podemos dizer que a maioria pensa logo fora, né? Tanto é que a gente sabe que diversas campanhas do Ministério do Turismo há muitos anos vende para o próprio brasileiro a imagem da riqueza que a gente tem no país como um todo, cada região com suas características, né? E eu tinha essa dúvida de pensar, porque assim, eu acho que o medo pós-pandemia, né, de a gente sair, ir para mais longe e numa necessidade, aí, como é que eu faço? Volto, não volto? As condições que ainda estavam sendo adaptadas, na verdade a gente ainda vive o reflexo disso, né, de adaptação, de que maneira? Então a gente pode dizer que o Ceará ele ganhou muito, né? Porque por mais que nós sejamos uma região litorânea, que a gente chame a atenção aos olhos dos turistas por conta das nossas belíssimas praias em diversas regiões que a gente tem aqui. Então, essa questão do rural, o religioso já era forte, se tornou mais forte e o rural cresceu? A gente pode dizer isso? Sim, sem dúvida. O religioso, como você citou, já era forte e realmente aumentou mais ainda, né, em função não sei se ela já foi, da canonização da menina benigna, né, que reforçou o turismo mais religioso, mais uma lá para a área do Cariri, né, já temos, tem o Padre Cícero e também o de Santo Antônio, né, lá no... Então, realmente, isso aí, ele, de uma certa forma, cresceu mais ainda, né, e de uma certa... Assim, o turismo de praias sempre vai ser, nunca vai deixar de ser... Vai ser o carro-chefe, vai ser o nosso né? carro-chefe, sem dúvida. E, assim, a gente hoje... O objetivo, né, que a gente quer divulgar o nosso estado, como a gente quer divulgar o nosso país, mas está ficando tão profissional, sabe? Assim, eu fico orgulhosa de falar, porque realmente quando você chega ali, né, naquela área ali de Jericoacoara, Taíba, sabe, assim, Flecheiras, que eu tenho um amor. Praias, as praias, a natureza em si, ela já ajuda, né? E com hotelaria maravilhosa, sabe? Ali no Fortim também nós estamos com... Essa capacitação é tão interessante que a gente consegue perceber o próprio desenvolvimento, né, dessas regiões. Para quem andava em alguns locais, eu dou o exemplo de Flecheiras, né, que há alguns anos eu já frequento, então o que é que você percebe? Né? Flecheiras era conhecida pela sua naturalidade, a sua beleza e tudo,
Mas o que depois da pandemia para cá a cidade cresceu, isso você conseguiu perceber também no próprio Paracuru. O que antes a gente via, como a gente dá, por exemplo, em Canoa Quebrada, né? Tem a Broadway. Então, você chega no Rio Grande do Norte, aquela rua lá de Pipa. Você consegue ver que todas essas praias daqui, elas estão com esse desenvolvimento, assim, o desenvolvimento local, econômico. Você consegue perceber pessoas que colocam padaria, pessoas que implantam um restaurante, uma sorveteria, né, farmácias que você vê, o que antigamente era mais aquelas lojinhas para atender ali quem estava no final de semana, até pet shops. Exato. A gente consegue ver. Exato. Então você vê o quanto essa cadeia cresceu, né? Exatamente. E uma coisa interessante, quando você fala de praias, principalmente praias internacionalmente conhecidas, como Jericoacoara e Canoa Quebrada, você pensava sempre em investidores estrangeiros. Sim. E hoje não. Tem os investidores locais. Assim, mesmo que não seja cearense, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente e investir aqui, assim, tanto pela questão econômica, como também pela condição de vida, né? Assim, a gente, por mais que exista uma violência no mundo todo, a gente aqui ainda tem uma condição de vida agradável, que a gente possa desfrutar do ambiente, desfrutar do local. Então, isso realmente mudou esse cenário, como você mesmo falou. Então, assim, as pessoas estão investindo, pessoas locais e mesmo brasileiros de outros estados, investindo na questão econômica, com padaria, com restaurantes, tem restaurantes maravilhosos, né? Inclusive com filiais de restaurantes, isso. Né? Seja na Taíba, por exemplo, em Flecheiras, hotelaria maravilhosa, né? Então, eu acho que isso é a visão, né, do crescimento da economia e do turismo, sobretudo, para o mercado. Que bom. A gente vê que entre essas novas normas, recursos do Fundo Nacional de Aviação, eles vão poder conceder crédito para essa ampliação, né, para essas empresas, principalmente aéreas. E a partir do momento que a aérea, que é quem muito traz, né, a maioria vem através de aviões, muito traz, então isso já vem impactando e reflete para que aquela cidade se desenvolva mais, cresça mais em todos os segmentos. Que é mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Isso. Esse crédito, já tinha algum crédito do fundo do Ministério do Turismo, alguma coisa, já podia se contar com isso e agora trouxe novidades? Ou isso é uma coisa a mais que chega para poder ajudar aí nesse crescimento, nesse desenvolvimento? O crédito ele já existia, sobretudo no período da pandemia, né, para que pudesse ser alavancar alguma coisa, principalmente para as companhias aéreas. Eu não tenho bem certeza se já existia. Poderia existir de outra forma, não como o Fungetur. Mas para o turismo, de modo geral, ele passou a ter uma abrangência maior no período da pandemia e pós, né? Mas falando sobre a aviação, isso é muito positivo, porque infelizmente a gente só tem 3 companhias, né, assim, de grande força. De grande força, né? As outras são regionais, a gente não pode assim, considerar como companhias aéreas assim, a nível nacional. E elas precisam de um suporte financeiro do governo para dar uma continuidade, né? Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. A gente tem batido muito, inclusive com os nossos candidatos aí a prefeito, para nos ajudar junto ao Estado e junto ao país, ao Brasil, ao federal, para que a gente possa ter uma malha aérea mais ampla, mais ampla, dizer, né? Porque a oportunidade de abertura de oportunidades para empresas que possam se fortalecer, né, Márcia? Isso. É verdade. Na verdade, o que eu falo por mim, pela minha empresa, né, assim, pela nossa área, né? O ideal realmente era que abrissem para as companhias aéreas internacionais poderem fazer
as rotas internas, né? Porque elas podem fazer só internacional, mas se elas pudessem e têm interesse de fazer internamente, isso ajuda, é meu ponto de vista. Sim. Eu acho que ajudaria na concorrência e na ampliação de rotas, né? E principalmente na questão financeira. Então, mas de qualquer forma, voltando à sua pergunta, ajudou muito essa abertura desse fundo para as companhias aéreas, porque realmente existe uma expectativa de aumento do fluxo de passageiros, de internacional, de nacional, e a gente não tem uma malha aérea, seja para Fortaleza, seja para qualquer outro estado, né, com mais opções para poder exatamente também baratear o preço. E dar essa oportunidade, né? Isso. Porque aí a gente consegue atingir a quem vai investir, né, que no caso são os empresários, e quem vai usufruir de tudo isso. Só para que a gente encerre esse primeiro bloco, Márcia, eu acho que vale a gente pontuar, até já citamos em algumas coisas, que essas novidades também, elas trazem um reconhecimento e a valorização, como a gente falou, de categorias profissionais, né, ligadas a turismo, turismólogos, possibilitando a ampliação de diversas atividades. Que outras categorias também a gente pode falar? Essas locais que nós falamos, como prestadores de serviço, o próprio padeiro, né, o próprio farmacêutico local, mas que outras dentro dessa logística também a gente pode lembrar que passam a ter esse reconhecimento, essa valorização. Os guias turísticos e turismólogos, isso já faz parte, já né? faz parte, mas assim, a gente vê o reconhecimento real dessa categoria essencial dentro desse trabalho de turismo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, dentro da cadeia que a gente já falou, que a hotelaria, né, os agentes de viagens, a gente precisa realmente, assim, trabalhar bastante essa questão da valorização, porque às vezes as pessoas falam, a internet vai acabar com a gente de viagem? Não, não vai, muito pelo contrário, ela nos ajuda, né, assim, porque a gente ela ajuda de modo geral, mas as pessoas é que precisam realmente, e isso foi, na pandemia, isso aconteceu de uma certa forma, valorizar o agente de viagem, né? E a gente, lógico que a gente tem um custo e cobra por esse serviço, claro, né? E às vezes as pessoas, mas eu posso fazer isso direto na internet, mas quando tem um problema, quando tem uma necessidade, a companhia aérea, ela não tem condições, principalmente eu falo da companhia aérea, ela não tem condição de dar suporte a todo esse atendimento online. E o agente de viagem que faz esse intermédio. Não só com a companhia, mas com a hotelaria, com o serviço lá fora, com essa contratação de serviço. Às vezes a pessoa, mas com essa globalização, né? Tem o Instagram que tem todo tipo de serviço, né? Só fala, mas assim, não tem a referência na internet e no Instagram, ela é muito superficial. Mas tem aquelas reclamações, o Reclame Aqui, ou tem não sei o quê. O agente de viagem capacitado, né, que é onde a gente se insere, ele tem essa responsabilidade, ele tem essa informação. Agilidade no processo. Então, isso realmente faz toda a diferença. É uma categoria tão importante quanto diversas outras, né? Isso. Mas complementando o que você perguntou, a gente tem N outras pessoas envolvidas nessa situação. Você imagina, por exemplo, o nosso Réveillon, ou qualquer um Fortal, quantas pessoas são envolvidas nessa questão econômica? Até o catador de latinha, né? Beneficiado com o impacto do turismo, né? O ambulante, a pessoa que vende alguma coisa, tem um quiosquezinho, uma coisa, um lanche, alimentação, uma coisa mais, né? Então, assim, tem toda essa cadeia mesmo envolvida e assim, tendo o interesse do poder público de capacitar, de fazer
o fardamento, fazer uma coisa assim, padronizar, né? Isso, assim, cresce os olhos, assim, do turista quando chega e vê a coisa organizada. Tudo organizado, tudo bonitinho, né? Credenciado, né? Isso é muito... É a questão da segurança, né? Porque você se sente muito mais à vontade, por exemplo, se você passar por alguém que está vendendo, supomos, uma água, né, ou alguma bebida, você já vê aquela pessoa com blusa, com identificação, você já sabe que ela conhece todas as regras do evento, já é alguém que tem toda aquela, a segurança, pelo menos a gente começa logo pensando assim, não, eu não vou me sentir ou enganado ou lesado por pagar por um produto que seja mais caro ou não, eu sei que essa pessoa está sendo beneficiada, eu acho que quem, o cliente, né, o consumidor final de toda essa história se sente assim, amparado. E o próprio profissional valorizado, exatamente, né? A pessoa... assim, acontece com os bugueiros, com o pessoal do artesanato. Então, assim, existem as cooperativas, as associações que também se sentem valorizadas e aptas mais ainda a ajudar, a passar o seu conhecimento, né? Então, assim, toda essa cadeia aí, realmente, ela é muita gente interligada, né? Isso. A arte, a gente agora, né? Porque tem exposições, trabalhos, os pontos turísticos, né? Como aqui na capital a gente tem Setor, Estação das Artes, diversos complexos e por aí vai, e seja em cada cidade. Márcia, eu vou te pedir licença você também que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso intervalo, mas não sai daí, que esse bom bate-papo, esse gostoso bate-papo, a gente continua já, trazendo essas informações, falando sobre turismo, sobre as novas regras, a nova Lei Geral do Turismo aqui do nosso país. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. De volta, e o turismo é a pauta do programa Direito desta semana, onde a gente trata e traz informações, né, um debate do avanço no segmento dessa área após as novas regras, as novidades da nova Lei Geral do Turismo aqui do nosso país. Participa conosco a Márcia Pinheiro, ela que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem aqui do nosso estado do Ceará e traz mais informações sobre isso. Márcia, a gente finalizou o primeiro bloco exatamente pontuando, né, categorias, o reconhecimento e a valorização, mas só tem um adendo que eu gostaria, né, de que a gente também pontuasse, porque essas novidades, ela traz essa segurança jurídica a esses profissionais. Então, assim, seja ele MEI, prestador de serviço temporário, né, ou aquele fixo, ou qual seja o segmento hoteleiro, de serviços, de hotéis, enfim, de tudo que envolve, até de aluguéis de carro. A gente vai conversando e vai lembrando de todas essas categorias. Verdade. A garantia, né, além do reconhecimento, a garantia do trabalho desses profissionais é de grande importância, é essencial, na verdade, porque isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais profissionais e o setor só ganhe com isso. Com certeza, e isso é verdade. A gente, realmente, a necessidade da atualização da lei era exatamente também, né, para essas garantias jurídicas, né, para que a gente pudesse realmente ser não só valorizado, mas também tivesse essa segurança. E como eu não sei se eu já tinha falado, a gente conversou tantas coisas, mas, por exemplo, algumas as leis que ficaram, elas realmente vão se sobrepor às leis locais e seja estaduais, né, ou municipais, né, como principalmente essa questão de transportes. Sim. Né, porque onde a gente realmente, às vezes, tem muita dificuldade de cobranças, de multas, essas coisas assim, principalmente para o transporte de passageiros. Sim. O que realmente tem que ter esse cuidado. Eu falo transporte terrestre. Sim. Né? E também a questão, como eu havia comentado, a gente ter o direito de fazer ter o nosso
valor, né, valor em termos de preço resguardado, né, assim, em caso de reembolso, em caso de... E também o profissional, de modo geral, até o funcionário da empresa, porque isso já vai para a área trabalhista, né, mas isso também realmente é uma coisa que é importante, porque toda empresa, por exemplo, as empresas do setor de cruzeiros, né, que tem uma lei que rege essa questão trabalhista, né? E aí, às vezes, os cruzeiros não queriam vir para o Brasil porque... Depende dos profissionais daqui para... aí a lei ela já misturava traz, com a né? lei internacional, com a lei local. Então, tem todo esse ajuste, né, de leis. Realmente isso É outro ponto, né, essa questão dos cruzeiros. Isso. A novidade de o que é que realmente diferencia, vamos reforçar. O que diferencia é exatamente essa questão como é que eu posso dizer, da lei internacional, né? Para que haja também segurança das empresas de cruzeiro aportar em portos, seja brasileiros, seja de outros países, com a segurança daquele profissional que eles são contratados. Entendi. Né? Então, assim, às vezes ele é contratado lá fora e quando chega aqui tem a lei local e às vezes tinham alguns problemas de eles precisarem contratar brasileiros para fazer o serviço da alta temporada que é aqui de cruzeiros. E, às vezes, tem uma certa dificuldade com a questão de CLT, essas coisas todas. Então, assim, eu vou te confessar que eu não sei te dizer exatamente em que ficou esse ponto, mas existem também essa novidade para esse ponto. Márcia, a gente teve recentemente um evento, né, um grande evento, que eu acho que é o que marca essa categoria, esse segmento, que é a ABAV Expo, é isso? A ABAV Expo. A ABAV Expo esse ano foi a 51ª, né? A ABAV, quem organiza essa ABAV é a ABAV Nacional, que é a que rege todas as estaduais, e todo ano, no mês de setembro, a gente tem a nossa ABAV Expo, que é a maior feira de turismo do Brasil, né? Assim, aliás, acho que é a maior feira da América do Sul, se eu não me falho a memória, mas eu tenho quase certeza que é. Obviamente, hoje também já tem crescido algumas feiras locais e tudo, mas a nível nacional, a ABAV Expo é a maior feira. Isso. E mais antiga, no sentido de tempo, né? E posso te dizer que é a maior mesmo, porque esse ano, inclusive, nós batemos o recorde. Esse ano foi em Brasília e nós batemos o recorde de público. São profissionais da área do turismo de todo mundo, né? Por mais que o evento seja nacional. Isso. Nós, esse ano, a gente teve mais de... são 3 dias, né? Mais de 30 mil de pessoas visitando a feira, né? Nós tivemos 1.500 expositores. Um grande número. Então, teve estande do Marrocos, da Argentina, assim, a nível internacional, né? Da Argentina, do Marrocos, do Uruguai, de Israel. A gente sempre tem muitos expositores internacionais. E o que eles trazem são a venda das tendências, exato, né? Do que há de mais atual no mercado do turismo, para que se vendam em relação a pacotes, a locais, é isso? Exatamente. Os 2 primeiros dias é exclusivo para o público, para B2B, né? Só para os inscritos, os participantes, o pessoal, né? Do turismo. No último dia, eles abrem, que é o sábado, eles abrem ao público, mas acaba que é uma coisa bem direcionada para estudante, para pessoas que estão interessadas em viajar ou trabalhar na área, né? Mas é muita agência. É uma oportunidade também de troca de relação, de negócios, de um networking incrível, né? Fantástico, Bacana. Tem todas as áreas. Tem
Área de tecnologia, tem todas as operadoras, com stand pequeno, com stand grande, com espetáculos mesmo, trazendo a sua regionalidade. E todos os estados federais têm seu stand. Além de algumas cidades, né, algumas também apresentam o seu stand individual, fora, por exemplo, dos estandes mais bonitos, que inclusive até tinha sugerido lá na nossa reunião de presidentes, que a gente fizesse uma campanha assim, de votar no estande dos estados mais bonitos, porque realmente há um investimento incrível. Eles trazem, por exemplo, se o pessoal do Rio de Janeiro traz a apresentação de uma escola de samba, o pessoal do Tocantins traz uma banda. Menina, mas é olha, queria que tivesse assim, fosse mais dias, porque é pouco tempo para tudo que você tem de apresentação e de network, que é o mais importante. O objetivo da feira é esse network, tanto com as operadoras nacionais, locadoras, cruzeiros e nacionais e internacionais, companhias aéreas. E essa também. Oportunidade de abrir no último dia, eu vejo como um resultado, sim, para o impacto que ela causa, né? Porque o interesse, como você bem pontuou, de estudantes da área, de pessoas que querem se profissionalizar ou que recentemente tenham integrado, né, o segmento do turismo como uma oportunidade de conhecer, de avançar outros olhos, né, outra visão. Exato. E enriquecer cada vez mais, por mais que a pessoa esteja na área há alguns anos, as tendências, né, elas estão aí para impactar a gente. E quando a gente fala de tudo isso, a gente fala, não tem como deixar de falar no investimento do turismo, porque assim, a gente ganha com isso, dando oportunidades e levando conhecimento para as pessoas viajarem mais, mas a empregabilidade, né, Márcia? Verdade. A gente não pode deixar de pontuar, porque dentro dessas novas regras, o reconhecimento, a garantia jurídica do direito dessas pessoas que envolvem, mas também a abertura de novas oportunidades. Verdade, verdade. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente, nessa Abav Expo em Brasília, existia uma expectativa de mais de 30 milhões de reais circulando, né, dessas pessoas, né, na parte de hotelaria, de restaurantes e tudo em volta, né? Coincidentemente também teve jogo de futebol. Então, assim, a gente vê como aquelas pessoas movimentaram economicamente uma cidade que, inclusive, no final de semana, não tem tanto movimento, né, assim, e tudo. Embora eu tenha ficado impressionada, fazia muitos anos que eu não ia em Brasília, e fiquei impressionada também com a qualidade de vida dos restaurantes, né? Dos hotéis. Muito, muito bonito, muito bacana. Então, essa oportunidade e o reflexo disso, a gente traz aqui, inclusive, né, o último dado do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. Mais de 100.010 empregos no turismo nacional foram criados de janeiro a julho só deste ano. E no ano passado o setor gerou 214 mil vagas em todo o país. Então, a tendência é que isso aumente cada vez mais, né? Até com essa própria garantia para quem se envolva no setor. Verdade, verdade. Isso é a expectativa realmente e o objetivo e o interesse do governo federal é que realmente a gente cresça no turismo, cresça com chegadas de turistas internacionais, né? Porque a gente, há muito tempo que a gente está ali só mantendo e esse ano assim, a gente já bateu o recorde nesses primeiros 6 meses e tem uma expectativa realmente de crescimento. E aí, com certeza, tem toda essa... segue de novo essa cadeia, né, de empregabilidade, de tudo que reflete na economia o turismo. E de toda a rede envolvida, né? O turismo é bem participativo. Outro dado importante para você que está nos assistindo também, que eu acho que vale a gente destacar aqui, é que, de acordo com o IBGE, né, os brasileiros estão buscando cada vez mais o destino nacional, aquilo que nós conversamos, e em 2003 foram registrados 21 milhões de viagens,
71% maior do que o observado no ano anterior, né? Na verdade, no ano de 2021, dentro de 2 anos. Ao total, 97% das viagens dos brasileiros foram realizadas com destinos dentro do país, um fluxo que resultou numa movimentação de 20,4 bilhões. Então, 2025, nos aguarde. Promete. Né? Promete. Esse percentual, ele tende a crescer e a gente espera sim, porque por mais que o segmento seja, né, o turismo, o impacto dele, o envolvimento de outros setores é bem grande. Com certeza. Serviço e entre aspas, é uma oportunidade. A gente está chegando nesse período de final de ano, a gente sabe que surgem diversas vagas temporárias dentro do segmento, que de toda forma a gente sabe que envolve o segmento do serviço, a gente já sabe que o serviço cresce. No turismo em si também há essa oportunidade de ofertas de vagas temporárias, Márcia? Ou é muito relativo? Isso pode acontecer até em outro período, como demandas de alta estação? Exatamente. É assim, né, que funciona? Na verdade, eu digo que no turismo, pelo menos nas agências de viagem, eu acho que não tem essa deficiência de desemprego, porque a gente está sempre precisando de profissionais para atender essa área realmente. Mas é fato que em alta temporada, né, tem uma demanda tanto para o comércio como principalmente para a hotelaria, né, para os restaurantes, isso é fato. E ainda é um número grande de pessoas que querem se profissionalizar na área? Bastante, tem crescido. Eu acho, inclusive, que nós gostaríamos que tivessem não só a questão de cursos, né, de treinamentos, como também as universidades investissem mais no profissional do turismo. Eu acho que sempre achei, né, sou suspeita, trabalhei a minha vida toda no turismo. Mas está certo, tem que levantar a bandeira mesmo. Eu acho que a gente tem que investir no profissional, assim, porque principalmente agora que as coisas estão, que a lei geral do turismo veio para, né, nos dar essa garantia, né, de sustentabilidade, de tudo, de emprego. Então, eu acho que nós deveríamos principalmente investir aqui no nosso estado em universidades, em cursos profissionalizantes, cursos técnicos, porque temos, inclusive, profissionais capacitados para passar esse ensinamento para quem está realmente interessado. Ofertar esses conhecimentos, não é? Com certeza. Márcia, é um prazer conhecê-la, prazer Obrigada, conversar com igualmente. você, né, de a gente poder pontuar e trazer um pouco dessa novidade, um pouco não muito dessa novidade, dessas novas regras, mas poder também falar sobre esse mercado, sobre esse segmento, que a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento, né, de toda a cidade, seja ela um município pequeno, grande. Quantos municípios pequenos nós já conhecemos e hoje, né, a gente vê esse desenvolvimento, essa força, esse nome sendo levado até para fora do país, né, esse conhecimento turístico da nossa cidade, o quanto rico nós somos, esse estado que tem a ofertar não só a praia, mas muita coisa, inclusive agora o café, né? É importante a gente pontuar. Foi um prazer. Muito obrigada por ter participado com a gente. Obrigada a você. Também foi um prazer para mim, para a BAV e para o turismo. Obrigada. Obrigada. Agradeço você também pela sua companhia, né? Em outras oportunidades a gente traz mais novidades e a gente conversa mais sobre isso. Por que isso? Esse espaço aqui é para que a gente possa trazer novidades, conhecimentos, bater um bom papo sobre aqueles assuntos relacionados com leis, né? E tudo aquilo que fale do desenvolvimento, seja ele do turismo, economia, saúde, educação. As leis, elas estão exatamente para garantir esses direitos. E a gente traz aqui para poder passar para você esse conhecimento, essa informação. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.